Todos nós já vimos inúmeros programas de TV em que um paciente entra em coma. Os familiares chorosos tentam todo o possível para ressuscitar seu ente querido, ficando ao lado deles, lendo histórias e até tocando suas músicas favoritas, tudo na esperança de ter um avanço. Infelizmente, o coma é um fenômeno clinicamente complicado, com diferentes causas e efeitos, e apesar de todos os nossos avanços na medicina moderna, permanecemos principalmente no escuro sobre como tratar um com sucesso. Mas o que exatamente acontece com seu corpo quando você está em coma? Primeiro, precisamos deixar claro que o coma é muito diferente do sono, apesar de a origem da palavra vir do grego para coma, ou sono profundo. Comas não são o mesmo que dormir. No entanto, são várias formas de inconsciência que tornam uma pessoa incapaz de responder a qualquer estímulo externo. Você pode tocar o death metal mais barulhento e pesado do mundo ao lado de alguém em coma e não conseguirá fazer nada além de realmente irritar os vizinhos. Da mesma forma, você pode até machucar fisicamente as pessoas em coma e elas permanecerão completamente alheias e sem resposta. Em tempos não muito distantes, isso às vezes era usado como tratamento, com médicos tentando chocar suas vítimas de volta à consciência. Tudo foi tentado, desde expor partes do corpo a chamas, diminuir severamente a temperatura do corpo com gelo, até fazer sangria na cabeça. Um tratamento, inclusive, incluiu o esvaziamento total do estômago, supomos porque os médicos pensaram que, se um paciente tivesse fome o suficiente, o corpo o forçaria a acordar. Ou talvez eles realmente estivessem jogando tudo, inclusive a pia da cozinha, com um problema, o que com certeza também foi tentado. Comas podem ocorrer como resultado de trauma grave ou como tratamento médico deliberado por parte dos médicos. Eles geralmente são provocados por traumatismo craniano na cabeça e acredita-se que seja a maneira de o cérebro desligar para que possa se concentrar em se reparar. No entanto, eles também podem ser provocados por acidente vascular cerebral, tumor cerebral, abuso de drogas ou álcool, ou doenças como diabetes ou infecção. Na maioria das vezes, um coma dura apenas algumas semanas, mas após esse período, o paciente pode entrar em um estado vegetativo persistente que diminui severamente suas chances de voltar de um. Às vezes, as pessoas que se recuperam também podem ter tido deficiências maiores ou menores, incluindo impedimentos de fala, retardo mental ou problemas na coordenação dos movimentos corporais. Enquanto isso, os comas induzidos por médicos são usados quando os pacientes correm alto risco de lesão cerebral devido a trauma físico, overdose de drogas ou doenças. O objetivo é proteger e controlar a dinâmica de pressão do cérebro, pois durante lesões ou doenças, o cérebro pode inchar e pressionar-se contra o crânio, o que pode causar falta de oxigênio em algumas partes do cérebro. Um coma induzido clinicamente reduz a atividade elétrica e diminui o metabolismo do cérebro, minimizando o inchaço e a inflamação. Existem vários tipos diferentes de comas, e cada um deles é diferente. Um estado vegetativo significa que o corpo de uma pessoa pode fazer movimentos físicos como grunhidos ou bocejos, mas não tem reação a estímulos reais. Os movimentos são puramente involuntários e, infelizmente para os entes queridos, ver o corpo de alguém com quem você se importa de repente bocejar pode induzir falsas esperanças. A verdade é que o cérebro permanece desligado e operando apenas nos níveis mais básicos. Catatonia, por outro lado, é uma completa falta de qualquer movimento ou resposta de qualquer tipo. É exatamente o que parece, e muitas vezes os pacientes catatônicos precisam de ajuda de máquinas para respirar e possivelmente até bombear o coração. A morte cerebral significa que as funções cerebrais mais elevadas são completamente destruídas e o cérebro só desempenha funções autonômicas, como respiração e deglutição, que são conectadas à programação do cérebro. Uma pessoa com morte cerebral não tem de fato chance de recuperação e normalmente resulta de trauma físico extremo ou doença grave. Um estupor tecnicamente não é uma forma de coma, mas às vezes é chamado de uma. É o caso de alguém que pode ser despertado, mas apenas com um esforço considerável. As pessoas estuporadas podem muitas vezes cair de volta em uma profunda inconsciência, mas mais frequentemente se recuperam por conta própria. O perigo é que, se mergulharem tão profundamente na inconsciência, as funções autonômicas podem ser prejudicadas. Enquanto em coma, seu cérebro mostra zero de consciência ou processamento cognitivo e é completamente incapaz de responder a estímulos externos. É como se o cérebro estivesse completamente desligado ou estivesse sendo reiniciado como um computador. Exceto nos casos mais graves, o corpo continuará a respirar e o coração continuará a bombear, e se você bloquear as vias aéreas, os pacientes podem tossir enquanto o corpo tenta recuperar o fluxo de ar.
Mas é isto, pois o cérebro parece incapaz de se comunicar entre o tronco cerebral e o cérebro, que controla a consciência cognitiva através de um processo chamado sistema de ativação reticular. Qualquer médico admite que há muita coisa que simplesmente não sabemos sobre o estado de coma, e em 2013, os médicos que tratavam um homem epilético em coma ficaram intrigados ao encontrar atividade cerebral no hipocampo. Essas cristas no chão de cada ventrículo lateral do cérebro devem ser o centro da emoção, da memória e do sistema nervoso autônomo, o que significa que é bem possível que a pessoa inconsciente esteja experimentando memórias, mas pouco mais. Os médicos replicaram suas descobertas em gatos que foram submetidos à anestesia geral, e o conhecimento que trouxeram à luz pode ajudar a tornar alguns comas reversíveis. Embora eles não acreditem que isso signifique que um paciente em coma com esse tipo de atividade mental ou qualquer outro tenha algum tipo de consciência ou capacidade de se comunicar sobre sua condição, é uma forte evidência do fato de que o cérebro realmente atua para tentar reparar ou proteger-se em estado de coma. O resto do corpo normalmente não é afetado pelo estado de coma, com funções como respiração e batimentos cardíacos sendo tão conectadas ao nosso sistema nervoso passivo que fazemos essas coisas literalmente sem pensar. As pessoas em estado de coma, no entanto, precisam de IVs através das quais são alimentadas e mantidas hidratadas, e são entubadas com tubos respiratórios para manter uma via aérea clara, embora alguns pacientes em coma retenham os reflexos para engolir. O problema mais comum dos pacientes em coma é a atrofia muscular, que resulta simplesmente do não uso dos músculos por períodos prolongados. Porém, você não precisa estar em coma para que isso aconteça. Se você já foi um viciado em televisão por algumas semanas, provavelmente já experimentou a grave fraqueza dos músculos que se atrofiaram por falta de exercício. Até mesmo levantar-se para andar uma vez por dia pode impedir que seus músculos se desgastem. As escaras são outra preocupação séria para pacientes em coma. Também conhecidas como úlceras por pressão, são comuns para pessoas acamadas ou imóveis ou talvez incapazes de sentir dor. Isso acontece em áreas da pele que estão sob pressão, deitadas na cama, sentadas ou desgastadas por um longo período. Elas se desenvolvem quando o suprimento de sangue para a pele é interrompido por mais de 2 a 3 horas, e à medida que a pele morre, a escara começa como uma área vermelha e dolorosa que eventualmente fica roxa. Se não for tratada, a pele se abrirá e a área corre risco de infecção. Elas também podem se tornar muito profundas se não forem detectadas ou não tratadas, estendendo-se para os músculos ou até para os ossos e demoram muito para cicatrizar. Às vezes, a escara pode levar anos para curar e pode exigir cirurgia. Os locais mais comuns na forma de escara são na região das nádegas, nos calcanhares dos pés, nas omoplatas, na parte de trás da cabeça, nas costas e nas laterais dos joelhos. Se não forem tratadas, elas podem crescer grotescamente grandes. Se você tiver estômago, vá em frente e faça uma pesquisa de imagens no Google por escaras não tratadas. Nós fizemos e lamentamos profundamente. A boa notícia sobre o coma é que, apesar do que os dramas médicos podem lhe dizer, a maioria das pessoas se recupera dentro de algumas semanas para pelo menos algum nível de sua capacidade mental anterior. No entanto, novas pesquisas e técnicas estão aprimorando continuamente o nosso conhecimento sobre comas e como tratá-los. Em 2017, um homem de 35 anos que estava em estado vegetativo desde os 20 anos de idade entrou em um estado em que os médicos chamavam de consciência mínima estimulando o nervo vago. Este é um dos maiores nervos do corpo e vai diretamente para o coração, pulmões, trato digestivo superior e outros órgãos. Embora não estivesse acordado, os médicos conseguiram que ele seguisse objetos com os olhos e até provocaram olhares de surpresa em seu rosto, embora, infelizmente, ele não tenha conseguido falar ou mostrar qualquer tipo de função cerebral superior. Os médicos alertam que, embora seja um grande avanço, está longe de ser conclusivo, porque os comas são radicalmente diferentes uns dos outros como aqueles que os sofrem, e o que funciona em um indivíduo pode, infelizmente, não funcionar em outros. Quanto tempo você daria à sua família antes de pedir que eles desligassem os seus aparelhos? E se você gostou deste vídeo, veja o que acontece com seu corpo quando você cai em um vulcão. Ah, e que tal clicar neste botão de curtir? Tchau!